Vinícius, seja bem-vindo aqui no nosso grupo. Primeiramente, quero agradecer a sua disponibilidade de agenda para atender esse nosso grupo. E dizer para vocês é que o deputado Vinícius foi eleito aos 32 anos para deputado federal. É administrador de empresas com MBA na Fundação Getúlio Vargas, filho do ex-secretário de Desestatização de São Paulo, Wilson Porto. Elegeu-se deputado federal pelo Partido Novo em 2018, com aproximadamente 210 mil votos. Uma plataforma liberal servia reformas tributárias, previdenciária e trabalhista. O deputado Vinícius Poit é um deputado que abriu mão do auxílio moradia e também abriu mão da aposentadoria especial. Participa de mais ou menos umas 25 comissões parlamentares. E com essas credenciais, eu passo a palavra ao engenheiro Cícero para a apresentação de nosso grupo ao deputado Vinícius Poit. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Caio. Estou à sua disposição. Tá, eu vou falar rapidamente porque o nosso interesse maior é ouvi-lo, né? Então, assim, aqui tem um grupo, né, de ex-companheiros do Dante Alighieri, alguns se encontraram na faculdade e alguns só se encontraram 50 anos depois do ginásio, né? E foi assim um motivo de muita alegria para nós. Já faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente tem se encontrado, né? E num desses últimos encontros surgiu justamente a vontade, né? Todos a vontade de participarmos. Aqui nós temos empresários, nós temos ex-executivos, temos executivos ainda, entendeu? Então, assim, a vontade da gente, enquanto elite do país, né, que não tem a menor dúvida, aqui nós estamos no meio de homens notáveis, né, de um passado aí privilegiado em termos da própria educação. Então, assim, como, né, esse grupo formador de opinião, que, aliás, eleitores seu aqui, entendeu? Não vou citar ninguém, mas, além de eleitor, trabalharam pela sua candidatura. Tem um rapaz aqui que participou do início do Partido Novo, né? Também, entendeu? Então, assim, não é político, mas eu, particularmente, ouvi do Partido Novo através desse rapaz que está aqui, que é o Roberto, né? Então, assim, a vontade é de ouvi-lo. O que um grupo como esse, né, que tem uma influência, como é que nós poderemos ou poderíamos participar, além do que nós já estamos fazendo, como empresários, como executivos, né? Então, essa que é a ideia, foi a ideia, e o Caio nos trouxe, então, a possibilidade de ouvi-lo, né? Então, a gente quer passar a palavra a você, para você nos falar um pouco, né, da sua primeira experiência e das dificuldades, onde é que a gente deve fazer, o que você está achando, né, desse momento aí tão... Bom, o Brasil é sempre complexo, né? Então, é basicamente essa, né? Obrigado pelo convite, Caio. Obrigado pela introdução, Cícero, né, e todos os presentes. A gente estou olhando aqui no relógio até 19h15. Então, eu vou falar bem rápido agora e vou privilegiar as perguntas e as dúvidas que surgem por aqui. Eu tenho 34 anos, minha primeira experiência política, né? Apesar do meu pai já ter passado por uma experiência pública como secretário, nunca teve cargo eletivo, também não tem histórico político, então foi bastante difícil chegar aqui no cargo de deputado federal. Foi algo construído ao longo de uns 2 anos antes da eleição, né, já com uma atividade política de explicar os temas, de fazer vídeos na internet, né? De uma certa maneira, essa questão da pandemia, quem não estava preparado com a internet e o digital vai penar mais nessa campanha. Então, o Partido Novo é um partido digital, um partido de uma campanha diferente. E aí, essa experiência que eu tive na minha, estou passando para os vereadores agora, eu acho que vai ser uma vantagem. E queria colocar para vocês aqui, gente, que a minha luta lá, primeiro que eu fui lá, eu sou administrador, fiz administração na GV, trabalhei em banco, montei empresa, reestruturei, tenho startup, estou lá por propósito, não quero concorrer à reeleição, já falo desde já, tem muita gente que... Eu sou contra a reeleição no Brasil, né? Ou eu saio, ou eu vou concorrer a outros cargos em 2022.
mas, inclusive, sigo muito alguns princípios do professor Modesto Carvalhosa, né? Se quiser, estende o mandato do presidente para 5 anos, mas sou contra a reeleição. Então, estou lá por propósito, por princípios, a conta, o meu fluxo de caixa pessoal todo mês empata, entendeu? Estou abrindo mão de muita coisa para estar lá, e eu acho que é uma contribuição importante para angariar novos jovens, incentivar as pessoas a virem para a política. O que eu peço para os senhores, a gente acabar com o extremismo político em qualquer coisa na vida, não leva a nada, né? Os senhores com muito mais experiência que eu de vida, né? E aí estou vendo a Cláudia também, a Márcia e a Heloísa aqui presente, né? As senhoras, com todo, uso o termo senhor e senhora com respeito, né? Mas tenho certeza que tem todos jovens aqui com muito sonho pela frente. Mas vocês sabem disso. A gente amarrar uma posição e nem querer diálogo com o outro lado não leva a nada. A gente tem que procurar não só o que nos separa, e se tiver um pontinho que nos une, a gente focar naquilo. E o Brasil vive um ambiente de muito extremo, né? O Brasil estava na mão do PT, de uma quadrilha, de um monte de ladrão, vagabundo, corrupto, estava. Só que o pêndulo estava lá na esquerda, de repente o pêndulo veio para a direita. É óbvio, eu votei no presidente Bolsonaro no segundo turno, ninguém queria PT de novo. Mas, pô, está passando ponto algumas coisas aqui do presidente, entendeu? Eu falei isso pessoalmente para ele. Presidente, o senhor já ganhou a eleição, presidente? Né? Não precisa ficar com esse negócio agressivo toda hora com a mídia, com a esquerda e para ali, para lá. O senhor é presidente de todos, presidente do Brasil. Vamos governar, vamos fazer rodar esse país. Então, os dois lados não funcionam. Tem deputados lá, gente. Aquele deputado é do PT. Não dá nem bom dia, não cruza com o cara. Só que aquele deputado do PT vota também, esse é o problema. A gente precisa saber dialogar, precisa saber sentar na mesa com um cara de esquerda, por mais que a gente possa achar que é muito difícil, mas precisa saber sentar na mesa e conversar com o cabra, porque senão não dá, né? Assim como os senhores já sentaram na mesa com muitos concorrentes, com um cara que te xingou, né? Ou dentro de casa, às vezes, briga com a esposa ou briga com o marido. Se você distanciar, é pior. A gente tem que lidar com a situação. Então, se tem uma coisa número 1 que eu aprendi lá, e esse ano eu sou coordenador, líder da bancada paulista, a maior bancada do Congresso, e isso foi recorde, porque, historicamente, nunca um deputado de primeiro mandato assumiu a liderança de uma bancada. Eu concorri numa votação lá no começo do ano e ganhei no voto de um cara lá da política mais antiga. Tive voto do Luiz Felipe Jones Bragança, do Kim Kataguiri, né, do Eduardo Bolsonaro. Tive voto também do Padilha, do Vicentinho da CUT, do Arlindo Chinaglia, entendeu? Do Orlando Silva. E é essa que é a política, gente. A gente tem que saber conversar e focar na solução. Esse é o principal aprendizado que eu estou tendo lá, sem abrir mão de princípio e valor nenhum, defendendo a liberdade individual, defendendo privatizações, defendendo todas as bandeiras do novo. Estou conseguindo caminhar, só de ter diálogo. E ter diálogo, gente, vai desde exemplos besta, de cruzar com o Arlindo Chinaglia lá no corredor, que é o cara do PT, que já teve na presidência da casa. Ô, Arlindo, tá bom, Arlindo? Bom dia, tal. É isso, gente. De sentar na tiazinha da tapioca lá no anexo 4, onde pouco deputado vai, porque os caras gostam de comer no Rubaiá, né? No Piantela, naquelas coisas lá. Senta na tiazinha da tapioca, sentou a Maria do Rosário do lado. Ô, Maria, tá boa? A tapioca é gostosa aqui. Beleza. É isso. É a gente ser comerciante, né? Aprendi com meu pai, com meu falecido vô lá no interior. É saber conversar. Para concluir esse fala, e a primeira coisa que eu peço para todos, eu escutei do ministro Embaçaí. O ex-ministro Embaçaí, ele é secretário especial do governo do Estado de São Paulo, lá em Brasília. Ajuda na articulação do governo. E eu, como coordenador da bancada, toda sexta-feira estou em todas as reuniões do governador aqui, de todo o secretariado do governo. E tenho muita proximidade com o ministro. O ministro está com mais de 70 anos, já foi deputado estadual na Bahia, presidente da Assembleia Baiana, prefeito de Salvador, deputado federal, líder do PSDB na Câmara, governador da Bahia, ministro do Fernando Henrique. Porra, um cara que tem experiência. Ele falou, Vinícius,
A política, né, tem gesto e tem dinheiro e cargo. Aí ele falou, o presidente Temer era muito hábil, era um cara simpático, era um cara que sabia conversar, sabe? Vamos tirar as coisas erradas, tal, mas é um cara que sabia conversar. O governador Geraldo Alckmin, na época, um cara que chegava na sala dele, ele nem demonstrava que estava com pressa. Ele fazia você se sentir à vontade, não pegava no celular e mostrava que ele estava presente naquele momento. Às vezes não te dava nada como deputado, mas o presidente Temer, ou Alckmin, fazia você sair dali o cara mais importante do mundo. E ele não te deu cargo e não te deu dinheiro de emenda. Por que ele me falou isso? Porque a gente está falando sobre o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem zero tato político e gesto. E aí, a única ferramenta que ele tem é o que a gente está vendo no jornal e que é verdade. Ficar na mão do centrão. Ter que dar cargo, presidente de fundação, tudo para o centrão poder votar, porque ele não consegue dialogar com os caras. Ah, Vinícius, não tem que ter diálogo com vagabundo. Também acho que não. Mas, cara, se você pelo menos ir lá na Câmara, recebe o cara lá, entendeu? Gesto não é coisa errada. Gesto é o que eu falei, é desde um bom dia até não ficar toda hora com embate, toda hora lembrando. Eu brinco assim, a gente não precisa lembrar que os petistas são ladrão, gente. Eles já sabem disso. A história já marcou. Não precisa ficar lembrando toda hora que o Lula é um vagabundo, que o Lula é ladrão. Não precisa disso. Tá? Então, quanto mais a gente tirar essas ofensas pessoais, ataques, a gente vai conseguir navegar melhor, sem abrir mão de princípio e valor. Então, esse é o principal aprendizado. Na balança entre gesto e diálogo, dinheiro e emenda, o presidente Bolsonaro tem zero gestos, zero diálogo, zero simpatia, zero empatia, só sobra dar dinheiro e emenda. O governo federal, gente, nunca pagou tanta emenda extra, né? Nem no governo Temer e nem no governo Dilma. Porra, Vinícius, de onde você tirou isso? Das palavras do Esteves, que trabalha com o ministro Paulo Guedes, e do próprio ministro Paulo Guedes. Então, extremismo não leva a nada, né? De um tempo para cá, com a troca do líder do governo, o líder Ricardo Barros, que é uma figura conhecida por todos, né? Tem alguns questionamentos em relação, mas pelo menos é um cara que está tendo diálogo lá e está conseguindo fazer o governo fluir um pouco melhor. O presidente Bolsonaro, com a colocação do general Ramos agora cuida da Segov, está conseguindo dialogar com a casa. Eu, particularmente, seria o relator do marco legal das startups para melhorar o ambiente empreendedor. E aí estou conseguindo chegar no presidente Bolsonaro e conversar, porque, inclusive, em mim, em pessoas que, ele não devia comprar briga, ele compra, porque não aceita a crítica. Pessoal, os deputados do Novo, fomos os que votaram mais a favor do governo no ano passado. 90% das pautas do governo a gente foi a favor. 10% a gente foi contra, porque a gente não é base. Lógico que a gente não é oposição, mas a gente é independente. O que deveria ser? Eu voto o que eu acho que é certo, o que não é, eu não vou votar. Eles nem oferecem emenda e cargo para a gente, porque sabe que aí é furada. Então, a hora que a gente faz uma crítica, o presidente Bolsonaro fica puto da vida, e os assessores dele também. Então, eu estou tentando navegar e mostrar que, gente, é assim mesmo, é melhor ser independente, e estou conseguindo reconquistar o espaço lá dentro do governo para a gente fluir com as pautas importantes. Eu acho que existe uma esperança para melhorar, mas o que a gente pode fazer é não disseminar essa cultura de nós contra eles, que a gente tem que derrotar a esquerda, que é tudo vagabundo mesmo e tal, porque isso só vai polarizar o Brasil, e aí vai tornar isso aí um negócio mais difícil ainda. Eu queria colocar isso para os senhores, escutar os senhores um pouco. A gente tem reforma administrativa e tributária como prioridades. Reforma administrativa já era para ter vindo no ano passado, não veio, porque o presidente não enfrentou as corporações. É difícil enfrentar o funcionário público, tanto que eu fiquei muito surpreso, parabenizei o presidente que enfrentou e mandou a reforma. Por mais que essa reforma administrativa venha meio capenga, veio faltando um monte de coisa. Não incluiu o militar, não incluiu o juiz, não incluiu os membros de poder, não incluiu o parlamentar, mas veio. É isso que eu falo, pessoal. Vamos olhar o lado cheio do copo. Agora nós vamos colocar as emendas. Eu, junto com o Partido Novo, colocamos emendas. O Kim Kataguiri colocou as emendas dele para incluir todo mundo na reforma administrativa.
Reforma tributária, mesma coisa. Demorou muito para vir. A gente brinca que a reforma tributária do Paulo Guedes veio de correio, porque atrasou e faltou peça, né? Veio uma reforma pequena, mas veio. E a gente tem que saber olhar alguns pontos positivos e agora aprofundar a discussão em torno desses dois temas que são vitais para o país. Vinícius, qual que é a reforma mais importante? Né? Infelizmente, não é nenhuma dessas duas que estão aí. Eu falava isso desde a campanha, desde quando eu pedia voto. É a reforma política. Porque quem é que vota a reforma administrativa? São os senhores que tiveram negócios, que sabem a dureza que é fazer uma gestão, né? Quem que vota a reforma tributária? São os senhores que já sofreram na mão de fisco, de fiscal vagabundo pedindo propina, de processo trabalhista, de renegociação de dívida com o banco? Não. Quem vota são os políticos que estão lá. E, infelizmente, a maioria, né, eu brinco que quando eu entrei para defender quem paga imposto e não quem vive de imposto. A maioria defende quem vive de imposto, ainda, tá? Por isso que a reforma política é importante. Não adianta querer votar as coisas com a turma que está lá. Nós não vamos ter o Brasil que a gente quer com os políticos que a gente tem. Vinícius, lascou então. Porque a própria reforma política, quem vota são os caras que estão lá. E aí? É na urna, gente. A reforma política vai ser na urna. Então, além da gente combater extremismo, né, e achar que é saudável, eu debati outro dia com o Ivan Valente, debati com a Tabata, um debate com educação. Não precisa toda hora querer imitar, querer xingar ou querer ofender. A gente ganha no argumento. A gente tem que estar preparado. Dê um banho no Ivan, com toda a humildade aqui, no argumento sobre a privatização dos Correios. Entendeu? Tranquilo, não precisa ofender o cara. Então, vamos combater a polarização, vamos combater o extremismo, estimular o diálogo e renovar na urna. Desde as eleições municipais agora até em 2022. Eu falo que aquilo lá é igual uma caixa d'água suja, barrenta. Bota uma mangueirinha. A gente botou essa mangueirinha e está indo água limpa. Só que tem que transbordar água suja. E aí vai renovando e vai limpando. É um processo para a gente ter uma política diferente no país. Queria dar essa introdução e escutar os senhores aí, responder um pouco de dúvida. Muito obrigado, Caio, pelo convite para estar aqui. Obrigado, é um prazer tê-lo conosco. Pois é, eu faria assim duas perguntas rapidamente, assim, talvez duas em uma, né? Assim, primeiro, essa renovação que nós tivemos no Senado foi maior do que na Câmara, né? E você encontra eco nisso, né? Na sua posição, na sua postura, quantos por cento, né? A gente teria hoje, né? Vamos dizer na Câmara, onde você transita mais, que tem esse ideal, esse propósito, né? E junto disso, um tema que foi afunilado aqui entre nós, fizemos alguns trabalhos entre nós, assim, a educação, né? Por que que todo mundo fala educação e a gente não consegue dar um choque de educação no Brasil, a começar da educação básica, né? Porque nós aqui todos saímos do primeiro ano primário sabendo ler e escrever, né? Então, assim, rapidamente, se tem, né, essa renovação, já tem um grupo aí pensando que nem você e agindo que nem você, independentemente de partido, e esse choque de educação que, para mim, né, eu acho que melhora a saúde, melhora uma série de coisas. Sem falar na questão do saneamento, que o marco, pelo menos, já foi aprovado, né? Cícero, tem 10% lá que pensa mais ou menos assim, entendeu? 50 deputados, mais ou menos, vai, dos 513. Vale a gente refletir um negócio. Nem todo mundo que entrou de primeiro mandato é novo de atitude, né? E nem todo mundo que está lá é velho de atitude. Reforço. Vitor Lippe, deputado federal de São Paulo, ex-prefeito de Sorocaba, é um craque. É um craque. Eu trabalho com ele no tema de ciência e tecnologia, me espelho em muita coisa. Eduardo Cury, PSDB também, ex-prefeito de São José dos Campos, sabe? Um craque, a gente faz muita coisa junto. Pedro Cunha Lima, PSDB lá da Paraíba, né? Daniel Coelho, que é do Pernambuco, do Cidadania, são caras mais liberais, né? Caras que a gente consegue trabalhar bem.
Então, tem muita JHC que vai concorrer à Prefeitura de Maceió agora. Tem muita gente boa que está lá. Então, tem os 50 deputados, Paulo Eduardo Martins, lá do Paraná, tem os 50 deputados que são bons. Por que, a hora que a gente fala de educação, né, Cícero, eu, particularmente, tenho a ideia que é o seguinte. Primeiro, a educação ainda está muito na mão da esquerda lá. Está muito na mão da professora Dorinha, da professora Marcivânia, e por aí vai. Do PT, do PDT, da Tabata, do Ciro. Então, está muito na mão ainda dessa turma. A Tabata ainda a gente tem um relacionamento ótimo, eu e ela, tem um diálogo bom, e é assim que tem que ser. A gente junto tentar achar algum ponto em comum e não ficar um batendo no outro. Só que olha só como é que a direita, né, ou as pessoas talvez que se aproximam mais do nosso perfil, quer enfrentar o tema, né? Só se fala, negócio de ideologia de gênero, de escola cívico-militar. Tipo, cara, não é assim que nós vamos conseguir. Tipo, quer puxar para o outro lado de uma vez. E todo professor é doutrinador de esquerda, todo professor é vagabundo, todo professor de história. A gente não vai conseguir dialogar com a turma assim. Eu estou sendo muito forte nessa fala, gente, porque é a minha crítica. Eu fico olhando lá o jeito que a turma, às vezes, do PSL ou de os principais apoiadores do presidente Bolsonaro fazem, está tudo errado. Não vão conseguir, só gera ódio. Não consegue sentar na mesma mesa para conversar. Então, em termos de educação básica, Cícero, aí que está o problema, né? Até lembrando que a educação básica está muito ligada ao papel municipal, né? Mais um reforço para as eleições de 2020 agora, né? De praxe, assim, para todo mundo ter na cabeça, educação básica, né? Ensino fundamental 1 e 2, vamos dizer assim, jardim de infância, municipal. Ensino médio, estadual. E universidade federal. Salvo exceções. Mas então vamos ficar de olho no município sobre educação básica. Lá no federal a gente tem a discussão do Fundeb, né? Que foi para isso. Só que aí, como fica muito mais na esquerda e a direita não sabe conversar, né? E aí eu falo isso sem medo nenhum, muitos apoiadores do presidente ali mais ferrenhos, a esquerda vai proteger corporação de professor. E, gente, eu falo esse tema com tranquilidade. Minha mãe é professora e médica, tá? Ali em Santo André, do sistema público, ali em Santo André. Então, eu falo tranquilo com isso. Tem muito professor bom, tem herói para dar aula nesse Brasilzão, enfrentando aluno que, inclusive, bate, xinga, não tem estrutura, não tem nada. Mas tem uma turma de professor ali que não está muito aí. Entendeu? E a gente não pode, por exemplo, na discussão do Fundeb, os senhores viram que o Novo entrou com uma emenda para não deixar e eles conseguiram. Não, 70% do recurso do Fundeb, no mínimo, obrigatório ir para o salário do professor. Está de brincadeira. Se a gente tem cidade no Brasil, tudo educação básica, né? Estou falando de cidade agora. Cidade no Brasil que não gasta 60% com salário. Então, de 60 para 70 é o quê? Ele vai ter que aumentar obrigatoriamente o salário? O professor não quer aumento? O cara não tem, só que está faltando dinheiro para a marmita, dinheiro para a reforma da escola. Olha o absurdo. Isso fica na mão da esquerda porque a direita não sabe dialogar. Então, a gente, acabando com extremos, sabendo conversar e dialogar, é melhor a gente estar mais perto, né? Como é que é? Mantenha seus amigos perto, seus inimigos mais perto ainda. Tem que trazer os caras para cá. Melhor a gente trazer os caras para perto, sabe? Puta, essa briga não compensa eu comprar agora com a esquerda, mas essa aqui eu consigo ganhar. Vamos de mansinho, vem cá, toma um café aqui e tal. Igual a gente faz negócio na vida. Igual a gente lida. E aí, para concluir essa resposta, tem muita vaga de emprego aberta no Brasil e tem muita gente desempregada, porque essa força de trabalho não está preparada. Eu, num dia, sendo senador da República, sendo governador do estado de São Paulo, é focar em ensino técnico. Vai ver a quantidade de escola técnica que tem na Alemanha e em outros países. Ensino técnico. Tem uma cultura... O pessoal tem que sair do ensino médio, que é o ensino técnico, preparado para trabalhar. Trabalha de dia, faz faculdade à noite e pau. Porque senão ninguém está preparado para trabalhar, principalmente para as profissões do futuro que envolvem muita tecnologia embarcada. Exatamente. Ótimo. Eu quero... Muito obrigado pela resposta, muito esclarecedora. Mas esclarecedora. Quero apresentar o Paulo, nosso amigo Paulo Zótolo, aqui,
Não sei se você o conhece, mas o Paulo foi CEO da NIVE, da Philips, né? CEO internacional, e criador, né, de um grupo Personalidades em Foco, com seus amigos do Almirantado, né, que fizeram a escola e continuaram. Ele partiu para a vida privada, e ele hoje é CEO do CLP, né, do Centro de Liderança Pública. Então, nós o convidamos também para prestigiar e também dizer a importância do trabalho que ele vem fazendo com essas lideranças nessas Personalidades em Foco, né? Está crescendo, e com a senadora, inclusive, ex-senadora Ana Amélia, várias personalidades assim, debatendo exatamente temas que todos nós, né, temos no coração para trabalhar e saber como trazer pessoas como você para nos ajudar, nos orientar do que devemos fazer. Pensar globalmente e agir localmente, como você acabou de falar. Temos eleições para vereador, não sabemos nem, né, quem nós podemos... De repente, já tem gente boa lá, vamos aumentar essa base boa, né, no nosso de São Paulo, né? Então, está aí apresentado o Paulo, que mais para frente vai fazer. Agora, tem mais companheiros nossos que gostariam de fazer umas perguntas. Nós temos mais 15 minutos, né? Só fazer um comentário rápido, Cícero. Eu sou suspeito para falar tanto do Paulo, né, quanto do CLP, e de sugestões para essa eleição. Eu sou fã do CLP, viu, Paulo? Tanto a Luana Tavares quanto o Luiz Felipe Dávila. O Luiz Felipe foi a primeira pessoa que eu conversei lá em novembro de 2016, dizendo que eu queria ser candidato. E ele me deu uma mentoria muito importante, né? Via CLP também e a Fundação Lehman, fui estudar alguns módulos bem curtos na Blavatnik School of Government, que tem parceria com o CLP, né? A escola de governo lá de Oxford também. Então, eu sou fã do trabalho de vocês. É um prazer estar com você ainda maior. E sugestões para essa eleição, viu, Cícero? Eu tenho um cardápio aqui do Partido Novo que eu posso apresentar para todos aqui, um monte de gente qualificada. Legal. Prazer, Paulo. E deixa eu só falar uma coisa, Cícero. Na realidade, Vinícius, desculpe até o meu atraso. Meu atraso se deve que eu estava numa reunião com o Felipe e com a Ana Maria Diniz. Eu falei, olha, eu tenho que sair agora, porque eu tenho que fazer... Eu estou para participar de uma live. Ele falou, live com quem? Eu falei, com o pessoal e com um deputado do Partido Novo. Ele falou, quem? Eu falei, o Vinícius Poit. Ele falou, manda um abraço. É um cara excelente, um futuro político brilhante. Eu falei, então tá dado o abraço aí, Vinícius. Que legal. Fala que eu mandei outro para ele, que ele é uma grande inspiração para mim. Tá, ele vai tentar entrar aqui na live, eu não sei se ele vai conseguir, mas se ele entrar, ele dá um abraço aí virtualmente em você. Boa. Bom, então a palavra aqui, as perguntas estão em aberto. Eu acho que a gente temos aqui também a presença de um cônsul honorário aqui da Indonésia, que vai fazer o encerramento aqui da nossa conversa, que é o Paulo Campos, mas a palavra está aberta para as perguntas dos nossos companheiros aqui. Cícero, é só uma coisa, o Felipe entrou agora? Ele está aqui, o Felipe? Estou acabando de ver. Dar um abraço no Vinícius. Está sem som, Felipe. Teu microfone está fechado, Felipe. Opa, obrigado. Opa, abriu. Obrigado a todos. Vinícius, que prazer vê-lo aqui. Poxa. Prazer todo meu. Acabei de falar de você aqui. Eu falei, Paulo, eu preciso falar do CLP, que o Luiz Felipe foi o primeiro cara, a primeira pessoa que eu sentei na salinha do cantinho lá onde estava você, os livros, tudo, e falei, Felipe, quero ser candidato. Aí você falou, rapaz, você precisa de densidade política. E me deu o caminho das pedras, deu no que deu. Estamos aqui agora. O conselheiro é bom, viu? Bom, parabéns. O Vinícius está fazendo um trabalho incrível no Congresso, muitas pautas importantes e ajudando a empurrar essa pauta de modernização do Brasil, retomada econômica, reformas estruturais. E a gente tem um caminho duro pela frente aí. Como é que você está vendo a aprovação da reforma administrativa, Vinícius? Você acha que essa está mais madura do que a reforma tributária nesse momento? Felipe, eu acho que está mais madura, né? Porque a reforma tributária demorou muito para vir, veio um pedacinho, ficou meio parada agora. Agora o Baleia Rossi está começando a movimentar, mas é muito mais complexa, né? Mexe com muitos setores, muitos interesses. Reforma administrativa, veio a proposta do governo, lógico que está faltando muita coisa, estava contando para os colegas aqui,
as emendas que a gente está colocando para incluir mais gente nessa reforma, mas ela está bem mais avançada. Tem uma frente parlamentar lá, Luiz, que cuida, da frente parlamentar mista, inclusive, da reforma administrativa, presidida pelo Tiago Mitrô, meu colega de novo. Sim. Eu sou um vice-presidente, um coordenador lá temático, e aí lá a gente tem a assessoria do professor Carlos Ari, né? Do pessoal do República, né? Do Instituto República. Então, tem uma galera muito legal que está ajudando a gente e muitos deputados e senadores envolvidos. E aí, como eu estava falando antes para a turma aqui, gente, tudo que a gente não extrema, né? Tudo que a gente envolve, bota todo mundo no mesmo bolo, tem diálogo, divide o protagonismo, tem chance de andar mais rápido. E essa divisão de protagonismo na reforma, Felipe, está acontecendo. Eu acredito, sim, que tem chance dela passar antes, né? E, graças a Deus, vai ter um efeito enorme aí do que a reforma tributária. Só para falar uma coisa da reforma tributária, ô Vinícius, você que está aí com a mão no fogo aí, é o que está pegando muito, a gente vem conversando muito, CLP, com os parlamentares, é a questão da compensação dos estados e dos municípios que ganham e que perdem. E também tem a compensação setorial. E como no Brasil ninguém acredita em governo que cumpre as compensações, é exatamente isso que está pegando. Vai ter que criar alguma câmara, algum clearance que não tem interferência política para que essa compensação seja feita de forma imediata, sem interferência política. Se conseguir desatar esse nó, eu acredito que a reforma tributária também adianta, porque toda essa discussão setorial, o que está pegando é isso. Como é que transfere do setor que perde, do setor que ganha para o setor que perde? A gente tem que resolver isso. Eu venho conversando muito com o Bernardo Api lá, com o CECIF, para a gente ver se desata esse nó e leva para vocês um projeto um pouco mais mastigado. Perfeito, estou de acordo. Eu falo assim, o cobertor é curto, né? Não dá para cobrir todo mundo. Então, com a reforma tributária, a ideia é todo mundo, né? Pagar um pouquinho. Todo mundo. Então, alguém que paga muito hoje vai pagar menos. Só que alguém que paga muito pouquinho vai ter que pagar um pouquinho mais. E aí dá a cheadeira. E aí, é o que eu falei para a turma aqui, Felipe, infelizmente, não é todo mundo lá que é republicano ou que fala do jeito que a gente fala, que não tem tomar lá da cá. Aí tem um lobby violento, um jogo de interesses violento do mercado que afeta a votação dos deputados. É mais difícil mesmo. Parabéns pelo trabalho, Vinícius. Felipe, me lembra, eu estava tentando lembrar, procurei no Google aqui agora, a frase que você me disse, que eu nunca mais esqueci, repeti ela um monte de vezes, do Marcel Proust, poeta francês. Fala para a turma aqui. Eu falei que uma frase que o Proust falava muito, que é muito mais fácil viver na falsa procura do que na responsabilidade de encontrar. Boa. Essa daí, essa arrepia. E a gente encontrou nossa responsabilidade de mudar o nosso país. Depende da gente. Obrigado, cara. Posso fazer uma pergunta, Cícero? Sim, à vontade, Cláudio. Deputado Poit, Cláudio Polizzi, tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito boa as suas palavras. Eu acho que é um exemplo. Hoje, nós pensamos no poder legislativo, nós estávamos conversando aqui, nós precisamos pensar um pouco mais, porque está muito gordo essa máquina administrativa. Por que 3 senadores, se antes eram 2 e dava certo, por que não pode tirar um senador? E eu vejo, logo na sua posse, né, que abriu mão de moradia, abriu mão da mudança, fez lá um pleito, inclusive, que já estavam recepcionados com 16% de aumento no salário, e a sua posição foi muito firme. E nós discutindo aqui também com o grupo, nós imaginávamos, e você está falando agora que são 50 deputados que pensam de forma semelhante. Isso é muito bom, isso é um olhar de renovação que a gente imagina se isso começar a pegar fogo, e se todos os parlamentares começarem a entender essas questões de regular, de diminuir os custos, já começamos aí a reforma administrativa.
Mas eu estava pensando na plataforma de emendas, né? Que vocês que criaram, né? Eu achei um negócio brilhante. Boa. E, na realidade, vocês colocam alguns pré-requisitos, entre eles a ética, né? A outra seria a questão da simplicidade. E todo mundo pensa o seguinte, não, eu sou eleito, eu tenho que fazer alguma coisa, e sempre o clientelismo imperava. E aí nós estamos vendo que e graças também, eu acho que a posição de Luiz Felipe, com a questão do planejamento estratégico, de mostrar direcionamentos, eu acho que isso aqui fortalece, ou seja, a gestão pública. Então, eu acho que essas questões, levar recursos para a ACD, levar recursos para a GRAAC, levar recursos para a APAI, isso daqui é fantástico, porque, vamos dizer, são minguados os recursos municipais, e a gente fica imaginando essa contribuição que os parlamentares, me parece que todo parlamentar tem direito a até 15 milhões de reais. Cláudio, se você me permitir, só para quem não conhece o nosso sistema de emendas, desculpa te interromper, mas para dar uma palhinha sobre isso, né? Essas economias, eu vou te falar o seguinte, muito legal que todo mundo economizasse, falo com muito orgulho e humildade, tá? Tem o ranking dos políticos, que mede os políticos lá, e o nosso mandato aqui ocupa o primeiro lugar desde o começo do mandato, do Brasil, né? Com o mandato um dos mais econômicos, e aí conta a presença na casa, votação, assessor que eu abri mão e tudo mais. Agora a gente ganhou uma premiação do ranking do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos do mais transparente. E as emendas inteligentes têm a ver com isso, Cláudio. Porque como é que manda emenda, pessoal? Todo deputado, por ano, tem direito a 15, 16 milhões de reais de emenda impositiva. O que é isso? O deputado mandou, o federal tem que pagar 15 milhões de reais por ano. Como é que os deputados usam isso? Porra, dinheiro de campanha. Ele já manda para o prefeito que vai ajudar ele. É isso mesmo. E a hora que ele, agora, por exemplo, ele está mandando e está nutrindo sua base, os prefeitos que ele quer eleger. Lá eles falam assim, Vinícius, o meu prefeito, porque lá eu tenho 10 prefeitos. Quantos prefeitos você tem? Porra, como assim, cara? O meu prefeito. Então, aí ele vota, aí elege os prefeitos. Aí os prefeitos têm dívida com ele, porque ele mandou emenda para o prefeito fazer obra para fazer campanha. Aí ele fala para o prefeito, cada 1.000 votos que eu tiver aí, 1 milhão de emenda. Aí o prefeito corre atrás de voto para ele. Fez voto, ele dá emenda depois. E aí vai. É uma máquina. Quando não faz pior, Cláudio. Quando não faz pior. Não que dê para comparar assim, mas pelo menos a emenda está indo para o município, vai ter obra lá e tal, mas às vezes não é o município que mais precisa. Quando não tem o tal do rebate, que isso acontece. É aí que essa turma faz caixa 2 de eleição. Eles dão dinheiro para um prefeito que tem uma obra, que faz uma contratação emergencial, que a construtora cobra 2 milhões, quando na verdade é 1, né? E pega esse outro 1 milhão e guarda, sei lá como, dinheiro, não sei como é que faz, para nutrir o caixa 2 da campanha dessa turma. Durante a pandemia, os senhores viram ontem no Fantástico, né? 500 milhões de reais, o cara lá no México, não sei o quê, tal. Esse pessoal aproveita para fazer dinheiro para caixa 2 para fazer campanha. Então, a gente tem que combater isso. O que eu fiz com o sistema de emendas inteligentes, que, inclusive, Felipe, foi uma iniciativa apoiada pelo Comunitas, né? Da Regina. Aliás, pessoal, o Comunitas é uma instituição super séria que fica no mesmo prédio do CLP, ali no Instituto Ruth Cardoso, na Pamplona 1005. E o Comunitas me ajudou a gente descobrir isso e montar a plataforma, onde os prefeitos, as entidades, mandam os seus pleitos de emenda, passam por um processo seletivo. Eu não vejo nem que... Não pergunto que partido é, quantos votos eu tive na cidade. Ô, Vinícius, você mandou emenda para a cidade que é prefeito do PT? Eu falei, mas o cara cumpriu os requisitos, cumpriu os compromissos de transparência com o cidadão, mostrou por que aquela emenda é importante, eu vou mandar a emenda para o cara. E faço mais, Cláudio. Depois de mandar tudo isso digital, para vereador não ficar indo com ofíciozinho lá no meu gabinete gastar dinheiro público com passagem, a gente monta um grupo de voluntariado na cidade para fiscalizar aquela emenda. Controle. Não tem como o cara escapar. Então, seja a Santa Casa de Franca, seja a ACD, o GRAAC,
seja Rinópolis, seja o município de Tabapuã, o sistema de câmara eletrônica, seja uma biblioteca em Itapira, seja o que for que a gente mandou, né? Vai ser fiscalizado por cidadão local. O prefeito está lascado, os prefeitos estão tudo doido. Vinícius, os caras estão no meu pé querendo saber cadê a escola que você mandou, porque a população também não sabe que às vezes demora para a emenda executar, né? Demora para o dinheiro chegar de fato. Mas é bom que cobre o prefeito e fique em cima. E desse ano para o outro, para concluir, eu vou mandar 100% para a saúde. 100% das minhas emendas vão para a saúde, obviamente, né? Depois de uma pandemia dessa, vai ter muito reflexo ano que vem ainda. Muitas outras doenças e outras coisas que não são Covid vão precisar de grana para a saúde. E o único compromisso que eu estou pedindo, além da transparência, para quem se inscrever, eu só vou mandar dinheiro para prefeito que regulamentar a lei da liberdade econômica na sua cidade, que a MP 881 que a gente fez federal, não adianta aprovar lá no federal se você não regulamenta na cidade, que aí não vai valer. Prefeito, regulamentou, mas Vinícius, vai demorar. Encaminhou para a Câmara, pelo menos? A Câmara dos Vereadores que vai votar? Mostra para mim a cópia disso. Beleza, você está elegível a receber minha emenda. Então é por aí que a gente faz para quebrar o toma lá da cá. E eu tinha só uma perguntinha, era assim, nós fizemos agora um trabalho com um grupo para elencar os temas importantes que achávamos. Claro que a educação foi o primeiro. A minha pergunta que eu faço, se amanhã ou depois constituirmos uma ONG num determinado, para atender alguns municípios, isso tem amparo juntamente nessa plataforma inteligente? Tem. As emendas parlamentares podem ser... E aí é onde que esses caras, inclusive, né, que nós estamos falando de uma iniciativa para o bem, né? É aí que eles fazem as tramóias deles também, né? Porque aí tem uma ONG, uma instituição, uma OS, que chama, né? As organizações sociais e tal, pode receber emenda. A emenda pode ir para prefeituras, a emenda pode ir para o governo do estado, para santas casas, né? Porque a maioria vai para Santa Casa no interior, que está tudo quebrada, para um GRAAC da vida, o quê? Eu mandei a emenda para uma espécie de banco do povo que manda microcrédito para empreendedor e tal. Pode ir. Então, se tiver uma ONG, por exemplo, de ensino profissionalizante de indústria 4.0, de eletrônica para jovem, de comunidade, eu posso mandar o dinheiro para essa ONG. É óbvio, tem que ter todas as certidões, está habilitada. Então, é super possível, se tiver alguma iniciativa, pleitear o apoio desse tipo de emenda. Muito obrigado, deputado, e parabéns aí pelo seu mandato, hein? É isso. Acho que o tempo está se exaurindo. Eu gostaria de dar oportunidade ao Paulo, nosso... Por favor. Justamente com o Luiz Felipe, mas o Paulo, que, né, com toda a sua andança por aí, ele pediu para fazer uma pergunta aqui para você. Vinícius, olha, infelizmente eu não pude participar desde o início, tenho certeza que várias discussões já aconteceram aí, então eu vou fazer uma pergunta que pode ser até que já tenha sido feita, né? Mas eu queria entender o seguinte, qual é a sua visão, você estando lá em Brasília, ou estando no meio político, como é que está a sua visão sobre a campanha em 2022? Quem são os players nessa campanha e qual é a situação do Novo? O Novo, pareceu que o Novo, na última eleição, de repente, ele surgiu, né? O Amoedo surgiu com um awareness muito bom, infelizmente não pôde participar dos debates, porque não tinha o índice mínimo nas pesquisas de votação. Percentual de pesquisa. Mas se ele tivesse participado, talvez o Novo tivesse ainda uma projeção ainda maior. A última pesquisa que eu vi, o Amoedo estava com 25%, quer dizer, em São Paulo, uma coisa que me impressionou, mas eu não vejo nenhum movimento do Novo, não vejo nenhum movimento do Amoedo. Eu queria só entender, o Novo vai ter candidato em 2022, faz parte do programa do Novo, existe algum outro candidato importante dentro do partido que não seja o Amoedo, que poderia concorrer a essa eleição? E fora isso, como é que você vê esse cenário em 2022? Boa. Paulo, eu espero que as eleições de 2022 sejam menos polarizadas, né? Aliás, eu aposto isso. Tem gente que fala assim, não, o presidente Bolsonaro está reeleito, né? E tem que continuar mesmo pau no PT, pau na esquerda. Eu sou contra esse discurso e prefiro ir com uma linha, como eu falei desde o início para a turma aqui, de diálogo, né? De saber conversar com o seu opositor, fora de não fazer ataques pessoais,
de acabar com esse negócio de esquerda-direita, nós e eles. Cara, a gente tem que conversar, tem que saber respeitar as diferenças. E vou apostar nisso. E se isso não for o que vai ganhar em 22, não tem problema. Mas eu vou dormir com a cabeça tranquila e vou deixar um legado. Só que eu acho que isso é o que vai ganhar no médio prazo, vai ser diálogo, gente. O pêndulo estava na esquerda, veio para a direita maluca, né? Às vezes meio no emocional, como um salvador, e ele vai fazer assim agora. A gente tem que ter diálogo, né? E isso não é estar em cima do muro, não é nada disso, não. É ter posicionamento independente e saber conversar com quem pensa a diferença de você. Para 2022, vai ser menos polarizada que 2018. Ponto. Estou lutando por isso, sinto isso e estou pedindo ajuda dos senhores para isso. Tomara que seja o suficiente para a gente eleger alguém que não vai puxar para um extremo e dinamitar e jogar tudo, esqueci a palavra aqui, mas vilanizar o outro lado, né? Na eleição presidencial, o presidente Bolsonaro, por mais que fale diferente, eu acho, ele está fazendo campanha já, né? Todo mundo viu a questão do auxílio emergencial, de ir para o Nordeste, né? De botar comida. A popularidade dele acho que é a maior do mandato até agora. Inclusive, cresceu muito nos últimos tempos. Vai ser um competidor importante. Tem gente que diz que não tem nem como tirar a eleição dele. O que a gente precisa é de uma candidatura aqui, vamos dizer assim, centro-direita, alguma coisa do tipo, que saiba dialogar, que não seja vista como inimigo, né, pelo pessoal da esquerda, né, e que una as pessoas aqui, porque, na minha opinião, se a gente tiver uma candidatura do Novo, uma candidatura, vamos dizer assim, o governador João Dória aqui indo para presidente, uma candidatura do tipo, todo mundo fala, o Luciano Huck vem ou não, sabe? Cara, dividiu muito. Tudo voto dividido. Esses votos todos dá para colocar no meu balaio, entendeu? Agora, se sair todo mundo, divide todo mundo e a gente corre o risco de ter, novamente, o presidente Bolsonaro junto com uma candidatura forte da esquerda, né? Que aí pode ser o Ciro, pode ser... eu acho que alguém financiado, né, ou endossado pelo PT está muito difícil. Salvo, eu tenho o Luiz Felipe Dávila, que eu fico até constrangido de falar na frente dele, porque ele tem uma visão um pouquinho mais experiente que a minha. Mas eu vejo dessa forma. O Novo, Paulo, vem com candidato sim, né? Não sei se é o Amoedo, não sei se é outro, mas a gente vai ter candidato. Tem que ter, não tem jeito. A nossa meta principal, número 1, não vou mentir, eu particularmente não vou entrar nada para perder. Só que a meta principal, elegemos uma bancada federal maior. Hoje a gente tem 8. Previsões realistas. Dá para eleger 30 deputados federais em 2022. Na verdade, a gente precisa de 31 para ter alguns poderes maiores lá na Câmara, do tipo pedir votação nominal, ter assento de presidência de comissão. Então, essa é a meta principal, eleger 30 deputados federais, 31 deputados federais em 2022, e isso é possível o Novo fazer. Para fazer isso, precisa de um majoritário puxando para ajudar a turma, entendeu? Muito voto que eu ganhei aqui em São Paulo, o pessoal votou no 30 na legenda, e aí ajudou a fazer quociente eleitoral para botar a turma do Novo. Então, precisa do majoritário bom, atuante, correndo atrás de voto, porque se ele não ganhar a eleição para presidente, ele vai ajudar a botar os deputados federais lá. Sabe, Vinícius, me anima muito quando você fala dessa busca de não polarização, que eu acho extremamente importante, tá? E ouvir o outro lado. O que me preocupa um pouco no Novo, eu acho o Novo um grande partido, com chance de ter sido um grande partido, mas eu estou vendo o Novo ainda meio patinando, não sei para que lado ele vai, né? Eu estou acompanhando os posts do Amoedo, o Amoedo não está buscando diálogo, o Amoedo está batendo, não sei se é estratégia ou não. Mas uma das coisas, quer dizer, o programa do Novo é um bom programa. As pessoas todas, com raríssimas, acho que nem vou falar exceção, porque não tem, mas todo mundo que eu conheço que está ligado ao Novo, que apoia o Novo, são pessoas que eu acho que é uma nova cara política no Brasil. O que me preocupa do Novo, às vezes, é a falta de pragmatismo. Você imaginar, você pode ganhar a presidência sem fazer qualquer coligação, eu acho que é entrar no jogo perdendo. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Você não acha que a coligação, quando ela é saudável e bem feita, ela pode ser útil?
Eu acho que assim, coligação, Paulo, eu entendo o seu ponto, mas coligação a gente tem que fazer com quem divide o mínimo de valores conosco, Claro, né? claro, E é claro. muito difícil. As coligações elas são feitas por interesses espúrios, que assim, mais tempo de TV, mais dinheiro do fundo partidário. É um negócio bem sujo mesmo. Também Então, acho. deixa a questão da coligação de lado. Os Eu faço posicionamentos do coligação, João o João Amoedo, e isso é bem tranquilo de falar, saiu da presidência do partido, passou a presidência, porque até para mostrar que tem governança no Novo, e isso está evoluindo dentro do partido, e agora ele é um filiado do partido. Porra, não, é óbvio que não é qualquer filiado, né? Mas ele é um filiado. E ele tem posicionamentos que eu não concordo. Esses, por exemplo, de, sabe, puta, é bater, o Novo tem que ser oposição, eu não concordo. Mas concordo, eu falo assim, o importante é a gente concordar mais do que discordar, né? Então a gente tem muito mais similaridades. Essa forma dele agir nas redes sociais não é a minha. E eu concordo que a gente tem que ter um pouco de pragmatismo, escolher as batalhas. Meu pai sempre me falou isso desde o começo, quando eu fui para a carreira privada, ou agora, às vezes eu ligo para ele desabafando, tipo, entre nós aqui, né? Desculpa até alguns palavrões de vez em quando, mas eu falo assim, puta que pariu, pai, eu mandar esse cara, né, para aquele lugar, bando de ladrão, tá, filho, aguenta firme, sabe? Engole o sapo, como é que ele fala? Bota o e-mail na caixa de rascunho. Amanhã você vê se você vai mandar mesmo ou não essa mensagem pro cara. Pô, o Rodrigo Maia me prometeu uma relatoria esses dias aqui, na hora H tirou relatoria de mim, porque um partido maior pediu. Ele disse, o partido novo é muito pequeno. Falei, Rodrigo, você me... E o compromisso seu comigo? Cara, rascunhei uma mensagem deste tamanho para o Rodrigo, sabe? Mandei ele a PQP, falando um monte para ele, sabe? Você... Não mandei. Ainda bem que eu não mandei, cara. Aprendi a ser, o cara falou, nossa, aí eu mandei uma mensagem mais educada, aí meu time falou, que orgulho, você é um estatista. Falei, estatista PQP, cara, eu quase morri aqui dentro de casa, bravo com esse cara. Mas passou uma semana, teve uma outra oportunidade e ele me deu uma outra. Se eu tivesse brigado com ele, puta, talvez ia fechar uma porta com o cara, entendeu? Então, esse pragmatismo é necessário, Paulo. Talvez não fazendo uma coligação, mas a gente pode ter alguma forma, né, de ter um diálogo maior com os outros partidos. Se a gente perdeu no primeiro turno, quem que nós vamos apoiar no segundo turno? Qual que é o problema de falar quem que nós vamos apoiar, entendeu? Não vejo problema. Tanto que, nesse momento, desculpa me alongar, a gente estende um pouquinho, a gente lutou para apoiar candidatos de outros partidos agora nas eleições municipais. O Novo em São Paulo só vai concorrer em 9 cidades. A gente tem 645. Lá em Araçatuba, eu tenho o cara que saiu para estadual junto comigo e dobrou comigo. Como é que eu não vou ajudar o cara? Ele vai pelo Patriotas. Lá em Presidente Prudente, eu tenho os caras que fizeram campanha comigo. Como é que eu não vou ajudar esses caras? Vão pelo Avante, em Itu, em Sorocaba, tudo a mesma coisa. Então a gente brigou e conseguiu flexibilizar isso no Novo. Eu só não posso falar, o Novo está apoiando, mas eu posso falar, eu, Vinícius Poit, deputado federal para São Paulo, apoio o Felipe Luiz para vereador em Araçatuba. O que eu fiz? Dei um terminho para os caras assinarem que não vão usar dinheiro público. É a minha defesa aqui com o Novo. Então, aos poucos, a gente vai quebrando essas amarras do partido e conseguindo navegar. Porque senão vai ser um partidinho desse tamanho aqui. Obrigado. Muito obrigado, Vinícius. É isso. Muito legal. Paulo Camis, nosso cônsul honorário da Indonésia, né, que gostaria de encerrar. Bom, precisa ver o seu tempo, né, Vinícius? Se tiver mais tempo, nós continuamos aqui. Não, eu gostaria de escutar o Paulo Camis, não sei se alguém tem uma última pergunta, o Luiz Felipe Dávila quer dar algum pitaco aí e depois a gente encerra. Vinícius, primeiro, parabéns pela tua apresentação. Foi um prazer te conhecer e te conhecer melhor. Já tinha ouvido falar muito de você pelo Caio, mas eu estou vendo que é mais do que o Caio conseguiu expressar. Parabéns e pela tua postura e pela forma como você está se posicionando. Eu, particularmente, acho que os problemas brasileiros nunca tiveram tão claros e tão visíveis e tão na nossa visão, pelo menos no nosso horizonte, com possibilidades de transformação do país. Eu acho que nós estamos com algumas reformas importantíssimas acontecendo agora, que já vão mudar muito, que é a administrativa e a política e a tributária. A política, podemos falar de voto distrital e de mais um monte de outras coisas.
Mas eu acho que a pergunta que fica aqui, que eu acho que todos gostariam de saber, uma vez que nós estamos mobilizados aqui para tentar fazer alguma coisa diferente, é de que maneira nós podemos colaborar com você, de que maneira nós podemos colaborar com o Brasil. Mas não de uma forma... Nós somos formadores de opinião, temos grupos influentes com quem nós nos relacionamos, gostaríamos de estar mais a par de necessidades tuas, que tipo de apoio você pode ter. Já estou triste sabendo que você não vai se reeleger, mas se você se candidatar a alguma outra coisa, seria o quê? Então, dá uma apresentação um pouco do teu futuro, da tua visão de futuro e do que a gente pode fazer para somar nessas reformas, principalmente administrativa, tributária, que tipo de contribuição nós, pessoas da sociedade com uma certa influência, podemos fazer e ajudar. E aproveitar para agradecer a tua presença. Nós vamos estar fazendo outros grupos, você será sempre nosso convidado. E espero que você tenha tempo para algumas vezes nos prestigiar, nos honrar. E eu não quero, com isso, encerrar a noite. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Você comanda agora o espetáculo. Eu estou fazendo um encerramento oficial aqui, mas eu tenho certeza que talvez o Luiz Felipe vai querer perguntar mais alguma coisa. Mas você me dá essa luz para esse grupo, de como a gente pode somar, ajudar e colaborar com você e com o Brasil, é o que eu gostaria de ouvir. Ótimo. Vou falar rapidinho aqui, também gostaria muito de escutar o Luiz Felipe. E, Paulo, uma coisa que a gente pode fazer, inclusive, eu montei alguns grupos assim, onde eu tenho um pouco mais de contato, no WhatsApp, se vocês quiserem também, para a gente estar mais presente, né? Mandar os materiais, o que a gente está divulgando, recebe algumas sugestões, e a gente pode estar mais em contato assim. Eu posso tocar isso com o Caio, né, se vocês quiserem. Só de vocês, em cada reunião, em cada lugar do trabalho, do clube, dos amigos, no final de semana, na família, combaterem o extremismo, quando vier alguém falar, é isso aí, o mito tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo, gente, vamos lá, espera aí, pessoal, não é bem assim. O presidente Bolsonaro acertou muita coisa, mas tem algumas coisas que ele pode ir com mais tato político, sabe? Dá uma quebrada nesse negócio de... O general Ramos, eu brinquei pessoalmente com o general, falei, general, aí também não, né? Disse que foi só o presidente chegar lá no Mato Grosso e que choveu. Vocês viram isso daí, né? Tipo, os caras estão agindo como se ele fosse Deus, entendeu? Então, só de vocês fazerem isso um pouco já ajuda. Ajuda o próprio presidente para parar com esse negócio. De repente, ele começa também... Gente, eu não torço pelo impeachment, eu não torço para que o cara vá mal. Por mais que ele indo bem favoreça ele no segundo turno, lá na segunda eleição, eu torço para esse cara comece a ir bem, porque senão vai desmantelar o Brasil. Saiu o Paulo Ebel, meu amigo, tocava, né, o Luiz Felipe sabe, toca a questão de governo digital. Saiu o Salim Mata, sabe? Agora está perigando sair Paulo Guedes, saiu o Moro, saiu todo mundo. Não dá. Então, só de vocês acalmarem os ânimos e combaterem comentários extremistas, aquela mensagem no grupo daquele amigo mais, sabe, vamos fechar o Congresso e tal, já é positivo. Estudem os candidatos à vereança, né? Como a gente falou muito de educação básica, de temas ligados à gestão municipal, vamos olhar com carinho quem que vai concorrer para vereador. Pô, Vinícius, para prefeito está uma confusão, tem um monte de gente. Estudem os vereadores, né? Eu tenho, óbvio, vou sempre puxar a sardinha para o Novo, mas tem gente boa em muito lugar aí, posso apresentá-los, posso colocar e sugerir vereadores, 2, 3 aqui para vir aqui debater com vocês também, e cobrem essa turma. Acho que é por aí, viu, Paulo? Só fazendo isso, pode parecer, não, Vinícius, mas é pouco, não é não. Hoje, digitalmente, formador de opinião, boca a boca, a gente consegue fazer, mobilizar muita gente. Eu escutei um ditado para terminar aqui, passar para o Luiz Felipe. Eu já tinha ouvido falar que era chinês, mas aí eu fui fazer o batismo do mergulho esse final de semana com a minha namorada. Agora a gente é mergulhador agora, né? Somos o PED Open Water mergulhadores, scuba diver. E aí tinha um cara, um japonês, eu nunca vi, um japonês de olho azul. O pai é japonês, a mãe é italiana, que era o cara do barco, morou 20 anos no Japão. E ele estava falando, Vinícius, sabia que no Japão não tem gari?
no Japão não tem coleta de lixo, ele estava exagerando um pouco. Cada um varre a tua calçada, cada um varre na frente da tua rua. E aí eu escutei já que tem um provérbio chinês, se cada um varrer a tua calçada, a cidade fica limpa. Então, uma atitude dessa, por mais que pareça pequena, que vocês possam fazer, vai ajudar a gente a melhorar o nosso país. Bom, Vinícius, parabéns aí, puxa vida, pelo teu trabalho, pelo seu crescimento na política, por essa moderação tão importante. Acho que a tua recomendação faz todo o sentido. E para dar um exemplo, assim, a sociedade civil também vem reagindo a esses absurdos que acontecem. A semana passada, a atitude do presidente em tirar dinheiro da educação, do Fundeb, de precatório, criou uma reação fortíssima da sociedade civil e o governo recuou. Ou seja, então, quando a sociedade se mobiliza em torno desses absurdos, a sociedade recua. Precisamos reagir também a outros absurdos, né? Como foi o caso do Rio de Janeiro, que foi encampado, rasgaram um contrato de concessão da linha amarela, um verdadeiro absurdo no momento que o Brasil precisa de investimento privado na área de infraestrutura, né? E o governo num silêncio sepulcral. Quer dizer, o Tarcísio, pelo menos o ministro Tarcísio, devia vir a público dizer que isso é um absurdo que atrapalha os investimentos que o Brasil precisa hoje para retomar a economia e gerar emprego, né? Então, assim, nós precisamos combater essa insegurança jurídica que hoje é um câncer que afasta investidor do país, né? E no momento que nós precisamos desses investidores. E nesse sentido, Vinícius, só para terminar, lá no CLP, você já sabe, a gente está com uma pauta do Unidos pelo Brasil, o movimento da sociedade civil, do Congresso e do governo, em torno de 25 projetos de lei e as duas reformas estruturantes do Estado, a reforma administrativa e a reforma tributária, que, se aprovados, o PIB pode crescer 11,35% até 2025, ou seja, é fundamental aprovar essa pauta de PL. Então, eu sei que você está lá envolvido com esses 25 projetos de lei, mas é fundamental. Aprovamos agora o marco do saneamento, aprovamos a lei da questão hidrológica, mas precisa aprovar a lei das ferrovias, a lei do gás, a gente precisa pegar essa pauta e fazer andar. Então, já que o governo não criou uma agenda, um norte para o Brasil, nós do CLP, pelo menos, reunimos esses 25 PLs com as duas reformas para puxar. Então, eu espero aí o seu empenho no Congresso Nacional, junto com essa bancada de pessoas que acreditam no Brasil moderno e o Estado eficiente, para empurrar essa pauta nossa do Unidos pelo Brasil, que é fundamental para essa retomada do crescimento da renda e do emprego no Brasil. Parabéns pelo seu trabalho, continue sempre contando comigo, com o meu apoio, pessoa física e também do CLP, que a gente vai estar sempre juntos em torno dessa agenda modernizadora do país. Meus parabéns para você, cara. Felipe, obrigado, é uma honra, né? Foi uma surpresa te ver aqui, né? E, puxa, tinha acabado de falar de você e você entrou, então você falar isso para mim, diante de todo mundo aqui, pode deixar que você me deixe emocionado aqui, e é uma honra para mim, é uma motivação a mais. Pode contar comigo incondicionalmente ali na questão do Unidos pelo Brasil. Vale registrar aqui um dos golaços que eu coloquei na rede ano passado, que foi a reforma da Previdência, e consegui um protagonismo que eu nem esperava. Fevereiro, março, eu tinha acabado de assumir, apareceu na Globo lá, quem vai ser relator da reforma? Meu nome foi cogitado. Eu falei, esses caras estão loucos, acabei de entrar. Só que foi por causa da nossa comunicação. E a nossa comunicação, meu gabinete, eu reuni com o Tiago, na época que era do CLP, com a Luana, com todo mundo, né? A gente reuniu, e o vídeo que eu fiz, que o presidente Bolsonaro compartilhou na época das 5 fake news, foi feito junto com o CLP. Então, o CLP sempre me deu um puta apoio. Eu brinquei aqui na curiosidade. Naquela época, o presidente Bolsonaro compartilhou meu vídeo e me seguiu no Instagram. A primeira crítica que eu fiz ele me deu um unfollow. Me desseguiu no Instagram, não ficou mais meu amigo virtual, mas as coisas da vida, né? Então, obrigado, viu, Felipe? Tamo junto. Obrigado, viu, pessoal? E, ó, muito obrigado. Caio, quem quiser qualquer outra pergunta que não foi respondida, ok? Meu WhatsApp, o pessoal tem aqui, o Caio tem, manda para todo mundo, o Felipe tem também. Eu respondo o meu WhatsApp pessoal mesmo e a gente segue à disposição de vocês, gente. Obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por você ter atendido. Estamos juntos e vamos. Eu só não gostei desse negócio da não reeleição. Isso, para mim, não pegou legal. Não pega mesmo. Valeu. Valeu, obrigado, Vinícius. Tamo junto. Valeu.